Olá, olá, olá. Renata Polônio, Deus te abençoe. Olha o Lúcio aí. Fala aí, meu amigo, viajante. Olha ele aí, Marcão. Dia 5 de outubro. Diácono Lúcio. Já me mandou material? Nem vi. Ah, para com isso, tu estava cochilando. Vamos lá, está na tela, professor Marcos. Olá, olá. O som tá desligado, professor. Eu tô aqui falando aqui, felizão. Oi, Marcos, voltou? Vai, pode ir, pode ir. Beleza, beleza. Vamos lá. Faz parte, que é tudo ao vivo aqui, não tem? Isso aí. Tá contigo. Tá. Então já o nacionalista, ele também vai ter a crítica dele ao capitalismo, porque o capitalismo ele tende a tirar o nacionalismo, né? Quando a gente, os valores, né? Por exemplo, uma indústria, né? Uma empresa que não é mais empresa nacional, é empresa transnacional, né? Então ele vai minando aos poucos as tradições nacionalistas também. Então o nacionalismo ele tem sua crítica ao capitalismo. Então, gente, olha, o capitalismo não é um sistema perfeito, né? Então o capitalismo tem as suas críticas. E os socialistas criticam o capitalismo, os conservadores criticam, os nacionalistas criticam. A diferença é que o socialista ele vai querer derrubar o sistema capitalista para criar um novo sistema. Pode passar para o próximo. Olha aí, raízes do pensamento socialista. Esse camarada que está aí é o Rousseau, tá bom? Então, apesar um dos teóricos que é utilizado como base é o Rousseau. Apesar do Rousseau ele ser a favor da propriedade privada, né, ele vai ter alguma declaração dele, como essa daí que eu coloquei para vocês, que acaba abrindo uma margem para o socialismo. Gente, nesse momento eu queria, antes de continuar, lembrar o que seria o capitalismo, né? O capitalismo, qual é a essência do capitalismo, galera? Qual é a essência? Eu falo galera por causa dos meus alunos, gente, me perdoa. Qual é a essência do capitalismo? Consegue? Assim, uma palavra. Propriedade privada? Propriedade privada é a essência do capitalismo, tudo bem? Então, o socialismo ele vai querer acabar com a ideia da propriedade privada, tudo bem? E instaurar a ideia da propriedade coletiva, tá? Não mais a propriedade privada. Então, o Rousseau, ele no discurso dele, nos livros dele, ele não é contra a propriedade privada, mas olha essa afirmação, né, que eu tirei lá do livro que a gente está estudando. É melhor ter uma república caracterizada por um recurso limitado, distribuído igualmente, do que por uma grande riqueza concentrada nas mãos de poucos. Então aí já tem um elemento que vai ser utilizado como no capitalismo, tá? O François Babeuf, toda propriedade, ele já é mais radical, né? Toda propriedade privada é uma usurpação e que dela procedem, ele dizia, né, procedem todos os males. Tá bom? Pode passar para o próximo. Aí a gente vai chegar, daqui a pouco a gente chega no Marx, tá bom? Mas a gente está vendo aí alguns autores, já bem antigos, né, século XVIII, que dizem respeito a algum elemento que parece socialismo, tá bom? Ó, os anarquistas defendiam a ausência do Estado no processo revolucionário. Então teria que ser uma tomada abrupta do poder e acabar com o Estado e deixar que a população fosse se gerenciasse. Olha só uma coisa interessante, né? Que o pastor Ayrton falou na aula dele e que é uma realidade. Quando a gente começa a estudar o liberalismo, o liberal clássico ele não concorda com o Estado, né? Então ele quer a ausência do Estado, a ausência total do Estado, o liberal clássico. Tá? Nesse ponto, o liberal clássico se aproxima do anarquista. Né? Por quê? Porque o anarquista também ele é contra qualquer tipo de intervenção do Estado.
Então, até mesmo essas tendências têm uns momentos que elas vão se aproximando, se afastando, em outros momentos pode fazer uma confusão na nossa cabeça. Vamos lá. A maioria dos socialistas defendiam que uma elite deveria direcionar a comunidade aos objetivos socialistas. Lenin, por exemplo, defendeu a ditadura do proletário, guiada por um partido que agiria em nome do proletário. Então, olha só, eu venho de uma faculdade que eu não sei como que está agora o curso de geografia, mas na minha época era muito marxista, assim. Eu tenho colegas hoje, são marxistas, né, roxos, preservei algumas amizades. Tem um professor que eu gosto muito, o Rui Moreira, também um marxista roxo, mas só que a gente é bombardeado por esse pensamento, pelo menos ali na geografia, né? Eu era bombardeado por esse pensamento. E a falta, muitas vezes, de conhecimento e muitas vezes até uma questão mais emocional me inclinava para o socialismo. Mas quando a gente vai pensando a respeito dos meios, quando a gente vai analisando aí como que chegaria até o socialismo, eles defendiam, por exemplo, os leninistas, que uma elite deveria conduzir o processo revolucionário. Então, olha só, você está abrindo mão da sua liberdade para que um grupo, você vai ter que ter fé nesse grupo, que esse grupo não vai se corromper e esse grupo vai instaurar o socialismo. Né? Então, você tem que ter fé que esse grupo aí, olha, eu ponho minha mão no fogo por esse grupo aí que é a vanguarda revolucionária. Eles vão, porque segundo a teoria leninista, o que aconteceria? Se o mal é a propriedade privada, se a raiz do problema é a propriedade privada, então tem que ser retirada a propriedade privada, né, de todos os grandes proprietários, tem que ser expropriada. Quem faria isso? Teria uma frente revolucionária para fazer isso. Essa frente revolucionária não é a população inteira, é uma parte da população que faria esse processo. Então, você tem que acreditar muito na boa disposição do ser humano para ele guiar esse processo revolucionário sem se corromper. Então, acaba entrando num problema que a nossa cosmovisão cristã vai ter a crítica a isso, com certeza. Qual é a nossa cosmovisão cristã? O problema não é um problema de sistemas econômicos. O problema é o pecado original. O problema é que o homem é pecador. Então, o capitalismo. Qual o problema das desigualdades, da pobreza extrema, muitas vezes, do capitalismo, das injustiças vivenciadas no capitalismo? Mais do que o capitalismo, o problema é a inclinação do homem para fazer o mal. Né? Porque é só a gente pensar o seguinte: atualmente a produção de alimentos no mundo, gente, daria para alimentar todo mundo. A evolução, né, da tecnologia e tudo mais, de produção. Por exemplo, o Brasil. Só o Brasil. Você sabia que no Brasil tem mais boi do que pessoas? Sim, sim. No Brasil tem mais cabeça de gado que pessoas. Tem mais ou menos umas 214 milhões de cabeças de gado. E de habitantes a gente tem 210, 209 milhões de habitantes. Então, a produtividade mundial aumentou muito. Então, a gente tem capacidade de alimentar o mundo inteiro. Então, qual é o problema? O problema está no sistema econômico ou o problema está nas pessoas que, muitas vezes, querem juntar e não olham para o próximo do lado. Né? Porque esse problema ele vai acabar entrando também no socialismo. Porque o mesmo homem pecador capitalista seria o mesmo homem pecador, só que socialista. Então, vai ter suas distorções também. Vão ter desigualdades, por mais que eles preguem a igualdade social, vão ter também desigualdades, porque a raiz do problema, nós sabemos que é outra. A raiz do problema não é a economia. Isso, aí eu volto aqui ao início da nossa aula, falando sobre ideologia e cosmovisão. A ideologia política, ela atribui
que acaba se tornando uma idolatria, segundo o autor, porque ela atribui a redenção humana a um sistema econômico. Ela atribui a redenção humana ao sistema econômico. Então, o socialismo é que vai... A gente sabe que quem vai instaurar um reino de paz é na volta de Jesus, né? Nós vamos ter um reino de paz. Mas o socialismo e a ideologia capitalista, né? Tanto liberal, excluem da sua equação Deus. Né? As duas, tanto a liberal como a socialista. Então, a partir desse momento, por isso que a gente não pode ter ideologia socialista nem liberal, capitalista. Porque a gente pode cair no erro, né, de idolatrar. O que é idolatrar? É atribuir. O que é idolatrar? Né? É substituir Deus por algo. Não é isso? O ídolo, não é isso? Você substitui Deus por algo. Você substitui Deus por, sei lá, uma imagem que fala que é Deus, né? Ali. Você substitui Deus por um santinho. Ou se você pegar, saindo da religião cristã, substitui Deus por alguma divindade de outra religião. E como que seria isso nas ideologias políticas? Se a Bíblia nos fala que o homem, quem vai remir o homem é Jesus, como é que a gente pode acreditar que a ideologia X, vamos supor, o socialismo ou o liberalismo, é o que vai fazer a sociedade ser mais justa? A gente vai procurar, claro, sermos honestos e tudo mais. Mas a gente não pode colocar nossa fé nisso, né? Como se isso fosse a mudança. Quer falar, Claudemir? Sim, eu queria. Foi bom você ter comentado aí, eu te pedi a oportunidade. O interessante nesse momento aí é entender também, né, Marcos, fazendo essa colaboração, que a ideologia socialista, por outro lado, ela tem a sua raiz numa fé secular, como você acabou de dizer. A nossa fé está em Cristo. O socialismo, a ideologia deles, a fé deles é secularizada. Então, os deuses deles está na forma de governante através do social, né, capitalista em si, que eles acabam tirando o capitalismo, que seria a divisão total, que, na verdade, eles acham que o capitalismo não pode estar na mão de todos, tem que ficar na mão de alguns para administrarem para todos. E aí você vê a bagunça que surge hoje, né? Aí. E é interessante a gente perceber o seguinte. Aí você porque qual era meu argumento contra esse livro, assim, gente? Ele me ajudou muito, assim, a organizar minhas ideias. Porque qual era o meu argumento contra o marxismo? O marxismo é um problema de pressuposto. Porque o marxismo, na sua gênese, ele tira Deus da equação. Ele fala, não existe, né? A religião, o que o Marx fala? A religião é o ópio do povo. Então não tem religião. O marxismo, na sua gênese, tira Deus. Mas aí eu pensava, então é o liberalismo. Mas só que o liberalismo também, ele tira da equação Deus. Exatamente. Então aí você pensa assim, cara, o que eu tenho que ser? Liberal ou tenho que ser socialista, né? Você tem que ser cristão. Né? Você tem que ser cristão e deixar que Cristo, ele guie a sua visão por essas ideologias. Porque a ideologia, ela diz respeito a um pedacinho da realidade. Isso a gente tem visto. Ela fala um pouquinho da realidade. Só que ela fala de um pedaço. A gente tem uma visão de todo. Né? A gente não vai se focar num pedaço e transformar aquilo ali num ídolo. Tá bom? Vamos lá. O caminho leninista direciona-se para a antidemocracia. Olha que interessante também. Uma outra pergunta que eu costumo falar para os meus alunos, e eu faço até para vocês, fazer uma pergunta. Gente, ditadura é típico do quê? Do socialismo ou do capitalismo? Ditadura é típico do socialismo ou do capitalismo? Os dois. Eu acho que é do capitalismo. Isaac Uri, dos dois. Irmão Joaquim, aliás, Isaac Uri, capitalismo. Irmão Joaquim, dos dois. É dos dois, gente. Tá? O socialismo,
da União Soviética foi uma ditadura. Stalin foi um ditador. O que nós tivemos aqui no Brasil, por mais que muitas vezes os militares tentem dar falar, não foi bem, mas foi uma ditadura que nós tivemos no Brasil, mas era uma ditadura de direita. O que teve lá no Chile, com Pinochet, ditadura de direita. O que tem na China hoje, ditadura de esquerda. O que tem na Venezuela hoje, ditadura de esquerda. O que tem na Rússia, beira uma ditadura, né? Então não é porque na teoria tem eleições, né? Mas beira uma ditadura de direita lá com esqueci o nome dele. Vladimir Putin. Vladimir Putin, exatamente. Beira uma ditadura de direita. Então, ditadura é antidemocracia. Tá? Ditadura é antidemocracia. Quando o pastor Ayrton falou que acredita que a democracia ela não é perfeita, mas ela é assim, dentro dos sistemas que nós temos, é um sistema que ele mais concorda, né? É o que eu mais concordo também, acredito que muitos irmãos, se não todos, né? Mas concordo. Porque a democracia, ela tenta conciliar as muitas vozes ali da sociedade, né? A ditadura, ela impõe um pensamento único. Tá? Ela não abre margem para reflexões. Por exemplo, muitas vezes o discurso da esquerda no Brasil é que a direita ela quer impor um pensamento. Só que, se vocês olharem Stalin, se vocês olharem atualmente Xi Jinping, lá na China, se vocês olharem Maduro, né, Cuba, aquilo ali não é imposição de pensamento? Ali tem margem para discussão? Vocês acham que ali tem margem para discussão democrática? Nenhuma. Alguém falar assim, oi? Nenhuma. Kim Jong-un, né? na Coreia do Norte. Kim Jong-un na Coreia do Norte. Você acha que ali tem margem para alguém falar assim, olha, eu não concordo com eu não concordo com, vamos supor, o asfaltamento dessa rua aqui. Ou eu gostaria que asfaltasse minha rua. Olha, eu acho que nem a gente faz aqui, né? Muitas vezes a gente te liga no jornal, o pessoal até xingando os políticos lá, ia ser todo mundo metralhado. A última lei que foi abordada lá foi sobre não ter cachorro doméstico, né? Não pode ter animal doméstico nenhum. Lá na Coreia do Norte? Coreia do Norte, tem o quê? Tem 15, 20 dias atrás isso aí. Imagina, eu tenho uma cachorra, ia ter que me desfazer dela, né? Vamos lá. Então, próximo capítulo. Próximo slide. Propriedade comum. A propriedade comum. Então, vamos lá. A ideia do capitalismo é chegar até do socialismo, é chegar até a propriedade comum. Mas vamos lá. A aceitação de propriedades comuns são exclusivas do socialismo? Só uma pergunta. A aceitação de propriedade comum, né? Ter propriedade comum é exclusivo do socialismo? Não. Não é. Eu cheguei até a falar isso no início. Dê um exemplo de uma propriedade comum que não é exclusiva do socialismo, gente. Lembra que eu falei da propriedade de algumas coisas em comum da família? Né? Por exemplo, uma casa. Por mais que esteja no papel, que é o nome de uma pessoa física, né? É uma propriedade comum. Né? Então, a família, então, é um exemplo de que tem algumas coisas que são propriedade comum, outras que são privadas. Talvez a roupa, né? É uma propriedade privada de cada filho, sei lá. Mas só que a casa, no geral, acaba sendo uma propriedade comum. Então, a gente também não tem que, né, fazer cruz assim. Ai, não, gente, propriedade comum. Não, a gente tem que ter a ideia de que propriedade comum, ela existe, ela faz parte do nosso dia a dia. Né? Então, a gente não tem que discordar, porque existem as propriedades comuns. O problema é quando o socialismo quer elevar isso para além dos limites. Próximo slide. A gente vai falar do Aristóteles, se eu não me engano. No próximo slide. Não. 2 versículos bíblicos, onde até muitas vezes os socialistas utilizam, né, para falar que na Bíblia tem
um estímulo ao socialismo. Não, a questão toda é que a propriedade comum, gente, não é errado propriedade comum. O problema é impor. Né? Ter propriedade comum não é errado. Então, por exemplo, em Atos, eles eram voluntários. Ó. Todos que queriam mantinham-se unidos. Ó. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Aí não tem a imposição do Estado. Aí não tem expropriando suas propriedades. Aí tem vendendo. Então era um ato voluntário. Tá? Se o que nós vemos no socialismo, no comunismo, é uma expropriação da propriedade privada. Tem nada a ver com Atos 2. Atos 4, que é um ideal, é um ideal, né? Você chegar a um ponto de... É o que Jesus... Jesus não, se não me engano é João, né? Quem tem duas capas, deu uma para quem está com frio, né? É João, se não me engano. Então, assim, a assistência a quem necessita, gente, isso não é de esquerda e de direita, isso é do ser humano. É um outro erro que a gente incorre. Né? Eu sou de direita. Então eu não dou assistência pobre. Eu sou de esquerda, então eu dou assistência pobre. Não, a questão da assistência ao pobre que necessita é uma questão de humanidade, gente. Vai deixar a pessoa morrer de fome, vai deixar a pessoa morrer de frio, ou passar necessidade, a criança, né, passar necessidade. Isso daí é um dever, não é de socialista capitalista, é dever de todos, né? A gente como comunidade, né, pensar nas pessoas. Outro problema das polarizações é isso, né? Se você, muitas vezes, se você abre essa discussão e fala assim, não, o governo tem que ter um programa voltado para, vamos supor, para as crianças ali do lixão de Jardim Gramacho. Aí alguém rotular você, seu esquerdista. Eu esquerdista por quê? Porque eu estou querendo que as crianças de Jardim Gramacho tenham melhores oportunidades, que tenham um programa do governo para ajudar essas crianças a terem mais estudo e tudo. Não. Então a gente tem que tomar cuidado para não empobrecer essa discussão, né? Então, quem tiver no poder, seja alguém de esquerda ou seja alguém de direita, a assistência a quem precisa é uma urgência, ainda mais no Brasil. Olha lá, Atos 4. Não haviam pessoas necessitadas entre eles. Isso é o ideal, né? Que deveria haver. Porque qual é a essência disso? É que eles supriam as necessidades entre eles, né? Pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Lembrando, é um ato voluntário. Se no ato voluntário alguém fizer isso, amém. Ele não vai estar sendo socialista por causa disso. Ele é um ato voluntário dele, que a pessoa quis fazer. Tanto que Ananias e Safira, o que Pedro, né, fala, né? Que assim, a gente não pediu isso para você, né? Você está tentando enganar Deus. A gente em nenhum momento foi exigido isso de vocês, de Ananias e Safira, né? Pode passar para o próximo. Professor Marcos, posso dar uma contribuição aí também? Em relação Com certeza. É interessante que eu já ouvi uma mensagem, inclusive, sobre os estudos, né? Quando foi feito essa distribuição e o amor dos irmãos, um compartilhando, por quê? Eles acreditavam também que o Senhor Jesus estava para voltar logo. Segundo a fé, inclusive o próprio apóstolo Paulo acreditava que o Senhor Jesus também voltaria, que ele disse em cartas, inclusive, que não foi ele que escreveu, dizendo que o Senhor já havia voltado. Não, vocês devem trabalhar, porque quem não trabalha não come. Começou a empobrecer naquela época todos os irmãos que tinham vendido suas propriedades e ocorreu um grande problema mais à frente. E aí houve uma situação também desastrosa. Por quê? Pessoas empobreceram porque eles achavam que, fazendo o ato de dar, muitos fizeram com o coração alegre e contrito. Outros o fizeram achando que Jesus ia voltar em breve. E Jesus não voltou em breve. Eles tiveram que amargar grandes situações difíceis lá na frente. Tanto é que várias pessoas que o apóstolo Paulo foi evangelizar estavam empobrecidas também. Inclusive alguns irmãos em Cristo da época. Então isso é interessante frisar, porque poucas vezes a gente ouve se falar sobre isso, né?
Havia um É, interesse também. Porque aqui diz no texto o seguinte: os que possuíam terras. Nem todos possuíam terras, porque eles queriam ver a condição de cada um na época vivendo em bem, em harmonia. Isso é maravilhoso. Só que aí vamos colocar o contexto também social. Será se todos que fizeram isso de bom grado fizeram realmente só porque queriam ver, ou eles acharam que Cristo estava para voltar? Tem esse contra-argumento que pesa mais à frente, que é assim, é pouco discutido, mas também é bom frisar sobre essa questão, ok? com certeza, é Isso uma é um ótima adendo meu, contribuição, tá? Claudemir. Oi? É um adendo meu. Não, mas é pertinente, é muito pertinente. É o que eu falei, gente. A nossa comunidade cristã, a gente, assim, a gente tem que fazer de tudo para ninguém passar necessidade, né, gente? Então, isso não te faz um socialista, né? Isso te faz uma pessoa que está vivendo o evangelho, É né? verdade. Está vivendo o evangelho. Você está vendo quem está necessitando. A campanha do quilo na igreja, gente, né? É uma coisa que tem que ser uma prioridade para a gente, né? A gente tem que pensar nessa questão, porque muitas pessoas, ainda mais atualmente, na pandemia, aqui em Praça Seca, teve uma época que tinha muita gente dependendo, estava começando a acabar, coisa que assim, não era muito comum acabar a dispensa da campanha do quilo, né? Então, tem uma colega que participa, né? Ela mandando mensagem, gente, vamos ajudar, porque está acabando e o pessoal está precisando. Então, isso não quer dizer que a gente é socialista. Isso quer dizer que a gente é cristão. Eu acho que acima de socialismo, de esquerda, de direita, somos cristãos. Né? A gente tem a visão de Cristo. E a gente busca essa visão de Cristo. No que uma visão de esquerda vai ter alguma coisa em comum, por exemplo, ajudar quem necessita, acaba sendo uma visão em comum da gente, né? Com um discurso, talvez, da esquerda. Mas a gente faz isso numa perspectiva cristã. Né? Assim como a gente vai pegar também algumas coisas que são em comum do capitalismo, mas só que quem está acima disso tudo, quem está por cima disso tudo? Nossa visão cristã do mundo, né? O que a gente chama de cosmovisão cristã. Galera, aí Aristóteles coloca 3 maneiras possíveis de organizar as propriedades dos bens na polis. Ele vai sugerir: ou todos os bens devem pertencer exclusivamente ao indivíduo, tá? Ou nada é compartilhado por toda a comunidade. Então ele está pegando possibilidades, né? A polis era a cidade grega, tá bom? Então ele falou, tem 3 possibilidades, 3 maneiras. Ou a gente pega todos os bens, nada vai pertencer à comunidade, é tudo individual. Ou todos os bens vão pertencer à comunidade, ou vai ter uma questão mista aí, né? Propriedade comum de alguns bens e individual do restante. O Aristóteles ele vai ser a favor dessa terceira, né? Que é a propriedade comum de alguns bens e individual do restante. Tá? Pode passar para o próximo. Isso, gente, que eu estava falando agora, antes de entrar aqui no Marx, acaba vindo até mesmo com relação à discussão da nossa sociedade. Quer ver? Por exemplo, do ponto de vista político, eu não concordo que a saúde tem que ser privatizada. Não deve ser propriedade privada. Deveria ser propriedade comum, né? Por quê? Porque diz respeito a uma coisa básica da sociedade, né? Saúde, educação são coisas básicas da sociedade. Outras coisas, sim, serem privatizadas, não pertencerem ao Estado. Mas algumas coisas são importantes, tem comum. Então, numa visão aristotélica, né, eu falaria isso, tem algumas coisas que é importante ser privado, tem outras coisas que é importante ser propriedade comum. Né? Talvez uma questão que fosse importante ser propriedade comum é a questão da saúde. Porque não é muito, eu acho muito cruel alguém tá passando, sei lá, vamos supor, o cara tá correndo risco de vida, aí ele chega na porta do hospital, o mais próximo que tem é um hospital particular, ele chega na porta do hospital, a pessoa fala, cadê tua carteirinha? Ah, não tenho. Então valeu, vai lá. Pode entrar, não. Isso assim, é cruel, né? Eu penso. Então, acho que em alguns setores da economia pode ter assim, a propriedade comum, como, por exemplo, a saúde e a educação. Tá? Mas, olha só, isso não é uma visão minha, tudo bem? Com relação à saúde e educação. Tá bom? Que é o que beira mais o neoliberalismo. Né? O neoliberalismo ele vai
ele vai ser a favor do Estado ele controlar alguns setores estratégicos. Um deles é a saúde e a educação. Tá? Vamos lá. 10 minutos. Para o Marx... 10 minutos para esse vídeo aí, 10 minutos já. Tá bom. Para o Marx, qualquer coisa, gente. Eu acho que assim, o fio da meada vocês já pegaram. Né? Quando chegar no próximo, eu falo mais um pouquinho, a gente corta e tá legal. Eu acho que, no geral, vocês pegaram a ideia. Para Marx, o X da questão se encontra então na propriedade privada. Já falamos isso, né? Então, o problema todo é a propriedade privada. Já o social-democrata, ele vai se contentar, também já falei isso, com algumas melhorias das condições de vida, de trabalho dos trabalhadores. Então, o social-democrata, ele não vai ser contra o sistema capitalista. Tá? Ele só vai tentar mudar aí tentar mudar as condições de vida do trabalhador e do trabalho, as condições de trabalho também. Pode ir para o próximo. O social-democrata, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos os democratas, né, dividido em dois, democratas e republicanos. O social-democrata seria ali próximo dos democratas. Tá? Então, os democratas eles têm mais essa questão de defesa das minorias, ou uma questão mais social. Por exemplo, nos Estados Unidos, os democratas, o Obama era democrata, e ele criou o Obamacare, que é tipo um SUS, só que lá dos Estados Unidos. Né? Então, você vê que o democrata ele tem essa pegada um pouco mais social. O social-democrata. Né? Vamos lá. O problema todo, olha aí, como alcançar a igualdade ainda. O problema todo, eu coloquei aí, ó. Quando o ídolo da igualdade se torna um Deus zeloso, exigindo que seus adoradores sacrifiquem sobre o seu altar seus compromissos e lealdades menos igualitários, o socialismo assume um potencial destrutivo. Porque o socialismo, ele vai começar, ele começa na questão da propriedade privada, a gente pode pensar em terrenos, mas ele vai para tudo, propriedade privada das indústrias. E tudo que tem propriedade privada, ele vai começar a questionar. Tudo bem? Toda relação desigual, o socialismo, ele vai começar a classificar toda relação desigual como fruto de propriedade privada. Quer ver um exemplo? Por exemplo, um filho de uma pessoa, né? Ele não poderia ser classificado como em sua infância como assim, a tutela ser sua. Então a tutela teria que ser do Estado, talvez. Né? Não quer dizer que você daria seu filho para o Estado, mas quer dizer que o Estado ditaria muito em relação à educação. Né? Então, por exemplo, até um tempo atrás, na Revolução Cultural lá na China, que foi colocado, que o Mao Tse Tung ele obrigou a queimar todos os livros que não fossem o livro vermelho, que era um livro baseado no marxismo. E quem já leu aí O Homem do Céu, viu, o irmão Yun vivenciou esse período aí da Revolução Cultural. Então, e o foco da Revolução Cultural era os jovens. Então, se você discordar, aliás, não tem margem para discordar. Tá? Então, é o Estado que vai educar. E isso, gente, é até uma discussão que existe muito hoje. Né? Quem é responsável pela educação do meu filho? Né? É o Estado ou sou eu? Né? Então, essa discussão sobre educação do filho também passa um pouco sobre aí, né? Sobre até que ponto, aliás, sobre a destruição, né, de todos de todas as formas de relação desigual para para igualar todo mundo numa mesma classe. E assim, muitas vezes você vai perdendo até a sua autonomia. Muitas vezes não, você perde a sua autonomia em diversos âmbitos da sociedade, inclusive na educação de um filho, tá bom? Nesse momento, aí entra uma máxima: os fins justificam os meios, né? Então, para se chegar até o objetivo, que é essa igualdade, essa igualdade, né? Essa sociedade sem classes sociais, não interessa quais serão os meios. Isso numa visão, né? Marxista-leninista.
Então, o que que acontece? A gente acaba vendo, por exemplo, lá em Cuba, os paredões, onde todo mundo que era contra o regime, né, acabavam sendo fuzilados. Não só contra o regime, isso não é só cristão, gente, que a gente está falando. No caso de Cuba também, todo mundo que era contra os pensamentos cubanos. Então, por exemplo, uma pessoa de outra religião, um islâmico, também seria morto, né? Um hippie também seria morto, né? Um anarquista seria morto também. Um capitalista seria morto se ele manifestasse publicamente e fosse descoberto. Tá bom? Pode ir para a próxima. Se eu não me engano, esse daí é o último. É o último Sim, sim. slide. Eu vou tentar fechar ele, aí no próximo a gente volta só com as perguntas. Beleza. Tem 4 minutinhos, tá, Marcos? Tá, vamos lá. O Marx e o Engels, eles afirmavam que nós somos o que nós produzimos. É o que ele vai chamar de materialismo histórico. Por que que ele vai ser... por que que o marxismo ele quer o fim da propriedade privada? É principalmente o fim da propriedade privada dos meios de produção, que são os meios que são utilizados para se produzir. Tá? Por exemplo, a indústria e o seu maquinário, aquele maquinário da indústria é um meio de produção, é um meio que é utilizado para se produzir. O Marx ele vai dizer na teoria dele que esses meios de produção têm que passar para o povo. Tá? As propriedades rurais são meios para se produzir, né? Porque só se produz, sei lá, milho, trigo, se você tiver um terreno. Então essas propriedades, elas teriam também que ser tornadas bens comuns. Mas por que ele diz isso? Porque ele diz que, olha, a teoria marxista, ela não tem nada de adaptação com Deus, né? Ele vai falar que o homem, ele vai adquirir consciência e vai se tornar vai assumir o atual grau de desenvolvimento por causa do trabalho, tá? Então a fala seria um trabalho, a escrita seria um trabalho. Então, quando ele desenvolve a escrita, ele desenvolve a escrita mediante um esforço que ele chama de trabalho. Ele desenvolve a fala mediante um esforço que ele vai chamar de trabalho. Então ele vai falar, o ser humano progrediu, o ser humano evoluiu, né, devido ao trabalho. Então, se for tirado do ser humano os meios de produção, o progresso estagna. O ser humano não vai continuar progredindo. Vou repetir. Olha só. Ele diz o seguinte, que o ser humano progrediu e evoluiu até o atual estágio de raciocínio, de consciência, de fala, de ciência. Por quê? Porque o ser humano, ele, através do trabalho, foi transformado. Tudo bem? Quer ver onde vocês vão ver isso? Quem já viu o Planeta dos Macacos? Eu me amarro nesse filme, Planeta dos Macacos. Ninguém? Só eu. Vemos. Vocês lembram Vocês viram esse último, A Origem, Planeta dos Macacos, A Origem? Sim. Sim. Quando que aquele macaco ele começa a adquirir consciência de si mesmo? Quando ele fala, né? Quando ele começa a escrever. Aquele falar, escrever, para Marx aquilo ali é trabalho, né? Então, o ser humano, ele evoluiu por causa do trabalho, tá? Então, por isso que eles afirmam, nós somos o que nós produzimos. Quando o ser humano produz um trabalho, na teoria dele, eu sei que isso daí é um pouco abstrato, mas ele está se produzindo também, está se criando, né? Então, vai chegar ao ponto de dizer o seguinte, que o ser humano, ele se fez, ele se criou, o ser humano. Não tem essa que Deus Marcos, criou o ser vai humano. cair. Vamos derrubar? Pode derrubar. Show de bola. Vamos lá para o derradeiro vídeo, então, para a gente estar encerrando, beleza? Vamos lá.